Eu comentei com vocês que eu acabei de ler um livro que chama The Knowledge Illusion. Acho que eu já falei dele, né? Esse aqui, ó, do Sloman e Fahrenbach, outro autor. Comentei com vocês sobre esse livro, The Knowledge Illusion. É um livro de dois psicólogos americanos. Você veja que interessante. O Fernando falou assim pra gente. Eu tinha pensado nisso, mas ainda tinha alguma dúvida. Muito provavelmente ele já tinha resolvido o problema, tinha encontrado a solução correta, mas quando o professor vem e confirma aquilo que ele fez como certo, alguma coisa alguma coisa nele parece dar a ele muita certeza daquilo que ele já tinha pensado, do que ele já tinha maturado. Knowledge Illusion trata da ilusão do conhecimento. A ilusão do conhecimento que a gente sempre acha que sabe mais do que realmente sabe. E um dos fenômenos tem a ver com o conhecimento que a gente estabelece coletivamente, em grupo. Às vezes uma explicação que o professor dá, só do professor dar a explicação, te dá a impressão de que você entendeu a matéria e que você domina a matéria. E ao contrário também, quando você já resolveu um problema, já entendeu, você não tem tanta certeza, porque não é uma certeza compartilhada com o grupo. Mas quando vem o professor e certifica que você fez certo, a impressão que dá, confirma ou não para mim, Fernanda, é que você é como se você dominasse muito mais o problema do que aquilo que você já dominava. Pode ser que alguma coisa nova tenha falado aqui para você, mas o grosso do problema já estava dominado. Você já tinha entendido a geometria, como é que era o negócio e tal. Então, a ilusão do conhecimento tem a ver com quando a gente está fazendo um curso e vai entendendo tudo que o professor fala, por exemplo, você tem uma sensação de muito poder sobre aquilo, como se você dominasse mesmo o assunto. Você só vai descobrir o quanto você domina ou não o assunto a hora que você começar a fazer os exercícios. Aí você começa a se deparar sobre aquilo que ainda não se consolidou em você. Mas não se incomode com isso, porque isso é um processo humano, é assim que a gente é. Eu achei muito interessante esse livro e, ultimamente, os autores estão se dedicando a estudar processos de radicalização na internet, coisas assim. Eles medem a ilusão, quanto que você acha que sabe daquilo que você pensa saber. Né? Qual o grau que você acha que sabe, e depois eles comparam quanto que você sabe realmente. Tal. Quanto maior a ilusão, maior o radicalismo nas redes sociais. É um artigo bem recente de um dos autores. Ele fez vários, eles são psicólogos, eles fazem experimentos sociais. Né? E muito interessante esse processo. A aula ela tem a ver muito com isso, né? De dar um feedback, uma consolidação do teu sentimento de posse do conhecimento. É muito legal isso. Tem que fazer exercício. Tem que estudar, tem que fazer exercício. Aquele negócio que não tem lanche grátis é sério. Para você saber mesmo, você tem que tentar usar os conhecimentos. Tem que explorar você tem que entrar em contato com essas fronteiras daquilo que você sabe e reconhecer até onde você sabe e ampliar aquilo tanto quanto possível para você ter um domínio cada vez maior e poder usar isso mais tarde. Mas também tem uma vantagem, você já ter visto toda a matéria antes. Ter visto pelo menos uma vez o conceito deixa você mais seguro de aprender o resto. Também tem isso na hora que você faz uma disciplina. Ela deixa de ser um terreno desconhecido para você. A próxima vez que você for estudar, mesmo que seja daqui a muitos anos, se trata de um assunto que ao menos uma vez na vida você viu e você vai se sentir muito mais seguro para explorar esse conhecimento. Então, não tem traduzido para o português, é um livro muito bom esse aqui. Outro livro que eu acho que eu já comentei com vocês é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio.
Esse livro aqui é mais classicão, mas eu vou deixar os dois livros no Moodle, um comentário sobre os dois. Esse aqui, em especial, fala muito de como que é a forma que a gente pensa. E tem uma discussão muito interessante sobre como que a gente pensa em matemática, física, essas coisas. E tem tudo a ver com emoção. Parece para a gente que a gente é engenheiro, né? Durão, que não gosta de emoção, aí é para povo das humanas. Não, cara. O nosso conhecimento de física e matemática tem tudo a ver com o corpo e com a emoção. Impressionante isso. Não estou falando de livros de autoajuda, não estou falando de literatura leiga, estou falando de gente profissional que escreve em alto nível, de livros que são usados em referências técnicas importantes. São livros sérios, são livros, assim, profundamente conceituais, atualizados em sua. O Erro Descartes tem mais de 20 anos, então, assim, ele era muito atual na época dele, mas eu vejo esse livro como atual até hoje. Saber como você pensa pode te ajudar a dar soluções mais inteligentes, a você não cair nas armadilhas do seu raciocínio. Por exemplo, usando sempre as estratégias que você teve sucesso. Essa é uma das coisas que o erro de Descartes descreve, né? Depois de um certo tempo, você começa a preferir as estratégias que deram certo no passado para resolver problemas. E aí você fica restrito a essas estratégias. Se você ficar restrito a um problema diferente, inusitado, pode ser uma armadilha para você. Você não consegue. Às vezes o problema é até simples, mas você nunca usou aquela estratégia. Nunca pensou naquela estratégia. E você fica limitado às estratégias conhecidas. E é frequente você ter, mais, assim, é muito possível, né? Não é raro que você vai encontrar um problema que você nunca viu antes, cujas estratégias de solução não são aquelas que você já experimentou antes. Tá? Então, um livro fala sobre a ilusão do conhecimento e como a gente tem a impressão que sabe mais do que realmente sabe, e, e o outro livro, O Erro de Descartes, fala sobre o processo de raciocínio. Tem inclusive um teste que o livro propõe, né? É assim, você vai comprar, eu acho que é uma raquete de tênis e uma bolinha de tênis. Uma custa, ele não fala quanto custa uma e outra, mas fala que as duas juntas custam $1,10. $1,10, uma bolinha e uma raquete. Mas que, deve ser bem barato, né? $1,10, mas que a diferença de preço entre elas, ele não fala quanto custa cada uma, mas fala que a diferença de preço entre elas é $1. E aí ele pergunta, quanto custa a bolinha? Ou a raquete, tanto faz. Entendeu? Pergunta. Qual foi a primeira resposta que te veio à cabeça? Primeira resposta que te veio à cabeça. Não foi uma custa $1 e a outra custa 10 centavos? Para muitos de vocês pode ter sido, mas a resposta certa é uma custa 5 centavos e a outra custa $1,05. Não é? Ninguém falou nada aqui no chat? Esse é um problema. Pois é, né? Esse é um problema discutido aqui, ó, Knowledge Illusion. Knowledge Illusion. Ele fala sobre. Ele descreve esse problema, né? Ele vai dar outros testes assim e discute esse tipo de teste, né? E fala sobre como a gente fala sobre o raciocínio reflexivo. E é uma discussão muito legal. Então, esses livros, eles tratam basicamente do nosso processo de raciocínio. Um livro sobre
processos mentais, fisiológicos, e um outro sobre processos coletivos de sociedade. Então, esse tem em português. O erro de Descartes tem em português. Isso aqui ainda não, mas eu aposto com vocês que vai ser traduzido logo, logo esse negócio. É muito bom. Sim. Feito, gente. A gente se vê. Bola igual 10 centavos, raquete $1. É, mas a diferença é 90 centavos, né? Pois é bem isso. Mas ele dá outros problemas lá também. Inclusive um bem conhecido, que é o problema da a alga que cobre uma lagoa. Ela dobra todos os dias. Ao prazo de 30 dias, a lagoa está completamente. No 30º dia, a lagoa está completamente cheia. Em que dia foi que a lagoa estava cheia pela metade? Esse, esse talvez você já tenha visto. Então, Guilherme, é legal você ler o livro porque ele vai falar de raciocínio reflexivo e também tem a ver com maturidade isso. Você, com o tempo, começar esse problema, por exemplo, que o Fernando trouxe. Um raciocínio mais reflexivo teria percebido logo de cara que os parâmetros aí, raiz de 3 sobre 2 tal, estavam sugerindo o mesmo tipo de problema que eu não estava acostumado. Não é o problema típico. Não é o problema típico. E aí o raciocínio reflexivo ajuda a gente a sair desse. Bom, o erro de Descartes que discute o lugar comum, a forma de pensar. Bom dia, professor. Bom dia. Eu posso perguntar uma coisa que não tem muito a ver com a matéria? Pode, claro. Quem que tá falando? É que eu tô... A Raquel. Tá bom, Raquel. Tá, É que tá ruim o áudio? eu marquei a minha posição aqui e acabou que eu não tô vendo quem que tá falando. Agora eu tirei. É para eu poder ver o que eu tô Ah, tá. escrevendo. Fale, Raquel. Ok. Professor, eu participei daquela roda de conversa que teve na semana passada Uhum. sobre que você e outros professores estavam falando sobre a vida na graduação. Eu achei muito legal, muito incrível, assim. E foi boa mesmo. Ajudou muito, assim, de verdade. E é uma pergunta meio boba, Obrigado, assim, só Guilherme. que eu tenho muito interesse. O senhor falou que estava fazendo um projeto na área de astrofísica. E eu queria perguntar se existe algumas possibilidades de interseção entre a engenharia elétrica e esse âmbito, porque é algo, assim, que realmente me motiva bastante, só que às vezes eu não consigo achar essa conexão. E eu queria perguntar para o senhor que parece estar bastante inserido nessa área. O senhor comentou que já estudou uma nebulosa sobre o argônio naquela live do dia 24, eu acho. Uhum. E mais uma pergunta, assim. Então, Raquel, a intersecção entre a astrofísica e a engenharia, se não for na questão de instrumentação, acaba sendo. Bom, na área que eu trabalho especificamente, que eu publico, tem dois comentários a fazer. O primeiro, eu tenho uma publicação bastante, bastante grande em física atômica, e nos últimos 10 anos eu comecei a publicar no Astrophysical Journal. E no Astrophysical, quando eu publico no Astrophysical Journal, eu dou ênfase aos processos que acontecem nos objetos estelares que eu estou analisando. Então, uma nebulosa, uma nebulosa com uma estrela no meio, em certas condições de temperatura, que tem a ver com os átomos que aparecem. A ênfase do meu trabalho é nos átomos que aparecem e no espectro que eles emitem. O pessoal de astrofísica mesmo está mais interessado na dinâmica das estrelas, na sua evolução,
E eu estudo um aspecto que é o plasma das estrelas. Ele não fica tão voltado para o plasma, ele fica mais voltado para os átomos. É aquela coisa da ciência que cada um faz um pedaço e a gente constrói um todo. O meu pedaço do todo é olhar para os átomos e a emissão que eles têm. As faculdades de Nas faculdades de engenharia elétrica pelo mundo, é comum ter pessoas como eu, que trabalham com átomos, que são, enfim, da área da física, você poderia dizer que o sujeito que trabalha com átomos, no caso, física atômica, no meu caso, é o espectroscopista. A gente se autodenomina assim, esse grupo, né? E os espectroscopistas trabalham nas interfaces com a física de plasmas, por exemplo. Física de plasma se aplica nas máquinas de plasma usadas para gerar energia elétrica, que são atualmente a maior aposta que existe são as máquinas do tipo tokamak. Escreve assim, ó, pega um pedacinho aqui do papel. Tokamak. As máquinas do tipo tokamak, elas parecem um donut, não, uma bolachinha, um, uma bolacha de toroidal, esse negócio toroidal assim. E o campo magnético fica aqui dentro, né? Confina partículas em altíssima temperatura, e a ideia é provocar fusão nuclear, tão alta que é a temperatura, e essa fusão nuclear gera o calor necessário para acelerar uma turbina da mesma forma que uma usina termoelétrica de fissão, que são as de urânio, que nem Angra. Bom, que nem todas as usinas do mundo, que não existe nenhuma usina tipo tokamak em funcionamento. Existem tokamaks experimentais, dois que eu acho que são capazes de gerar energia, mas experimentais, são tokamaks comerciais. E para estudar a temperatura aqui dentro do tokamak, para ver como funciona, assim como para estudar a temperatura numa estrela, se usa física atômica no que a gente chama de espectroscopia atômica de emissão ou de absorção. Então, o tokamak é um problema, basicamente, a estabilidade dele é um problema de física, mas a construção é um problema de engenharia elétrica, ou de engenharia de materiais, ou de engenharia mecânica, bem interdisciplinar na área tecnológica. Então, eu entro numa contribuição que é tangencial. Ela não é, assim, o coração do assunto, não, a dinâmica do assunto. Então, como é que eu vejo um interesse em astrofísica para um estudante de engenharia elétrica? Primeiro que nada impede que uma pessoa que faça graduação em engenharia elétrica faça doutoramento em física e se especialize em física atômica ou em astrofísica e vá trabalhar com isso o resto da vida. Como no meu caso, eu sou um físico que veio para a engenharia, e quando a gente faz isso, faz essa transição de uma área para outra, a gente traz as vantagens do curso. Então, eu sou um físico inserido na engenharia elétrica. Que vantagem eu tenho? Eu sou aquele cara que sempre deu mais ênfase aos aspectos teóricos do campo elétrico. Aqui na engenharia tem físicos eu, o Aldário e o Michel Zamboni. O nosso diretor também é físico, o Diniz. Então, tem alguns físicos aqui na engenharia. Quem mais que é físico? O Hudson, o professor Hudson é físico também. Então, tem vários físicos aqui na engenharia, e a vantagem que a gente traz é que a gente fez disciplinas de física, a gente tem domínio assim, sobre o assunto com ênfase diferente. Ênfase diferente. Então, a gente consegue, se você resolver fazer um doutoramento, mestrado também serve, mas profissionalmente o doutoramento é o determinante do que você vai fazer, academicamente falando. O professor Brito, que foi presidente da FAPESP
reitor da universidade e foi diretor do Instituto de Física, ele é engenheiro eletricista, mas a especialidade dele é lasers. Acho que ele fez no ITA, se eu não me engano. E especialista em lasers de pulsos ultracurtos. E foi parar na física. Então, é uma possibilidade que você tem na universidade de você transitar entre os cursos. Você fazer e levar a sua especialidade para reforçar um caráter interdisciplinar que é super desejável. Imagina que você é uma engenheira eletricista que resolveu trabalhar em astrofísica. Você vai ser a referência lá no telescópio para mexer com os equipamentos eletrônicos. Está cheio de equipamento eletrônico. Físico, se você falar de casamento de impedância, ele nem faz movimento. Pô, ele quer ligar o osciloscópio e ver uma onda lá. E se a onda estiver totalmente distorcida, porque você está usando um cabo inadequado, ou um campo magnético ali perto, o cara dificilmente vai ser tocado o problema pelas mesmas razões que a gente às vezes demora para entender um problema e perceber que ele é trivial. Pelas mesmas razões que o erro de Descartes fala, que você escolhe as estratégias que você está acostumado. O físico provavelmente vai achar que o osciloscópio está dando um valor, como sempre deu, o valor certo. O engenheiro eletricista, como sabe muito bem que o que está sendo medido, o que está sendo indicado na medida pode estar sendo influenciado por uma série de fatores, ele vai trocar o cabo, ou vai desconfiar que aquele sinal não está legal. É super possível você trabalhar numa área que não seja a área de engenharia e trabalhar de uma maneira aplicada, assim, produtiva, né, inclusive, como eu te falei, um engenheiro eletricista para um físico é a solução de um monte de problemas, porque os físicos, em geral, eles não têm muito conhecimento sobre problemas que os engenheiros têm domínio. Tem a ver com circuito elétrico, com casamento de impedância, com o sinal que você está medindo, com como que você posiciona uma antena, com o que significa você colocar um solenoide num tubo de um dispositivo de plasma, como foi o caso. Se eu soubesse o que eu sei hoje de dar aula para engenharia, na época eu estava fazendo doutoramento em física, cara, ia ter sido tão legal. Puxa vida, mas que falta faz em conhecimento de engenharia. Eu teria feito minha tese muito mais rápido, com dados muito melhores em física atômica. Agora, com relação ao que eu faço, eu trabalho com física atômica mesmo. E eu estou com vontade agora, sério mesmo, de começar a trabalhar muito mais na área do Holmes. Comentei naquele dia que nós estamos estudando problemas que têm a ver com inteligência artificial. Como eu estou achando esse problema muito sério e eu tenho alguma experiência que eu comentei no dia, né, administrativa, eu estou fazendo parte desse grupo, eu estou achando muito legal também. Né? Pô, eu trabalho com isso, eu trabalho com compatibilidade eletromagnética, eu estou querendo voltar a fazer coisas de inteligência artificial, por questões. Então, assim, eu mesmo trabalho com física atômica. As coisas interessantes que eu tenho para fazer tem muito a ver com os átomos. O que facilita muito no curso de graduação você fazer depois o curso de. O Holmes costuma dar estrutura da matéria, que chama, acho que. Não é materiais, como é que chama aquilo? É física moderna, né? Chama de O Holmes relatividade. na moderna, sim. Física moderna. É física moderna. Ajuda bastante. E eu gosto, né? Agora, tem uma coisa muito interessante no trabalho que eu faço, é que boa parte do trabalho de física atômica pode ser feito por uma inteligência artificial. Dá para reconhecer ali várias coisas que são quase padronizadas. Então, um software de física atômica inteligência artificial pode fazer muita parte do que hoje é um trabalho árduo do cientista. O cientista, aliás, eu tenho muita coisa que já está em software. Não toma decisões, mas está em software. Não.
Bom, o que eu queria dizer para você é que você pode ser um engenheiro eletricista e fazer uma especialização um doutorado em astrofísica sem o menor problema. E o que eu acho bacana que você pode fazer? Você tem 22 créditos de eletiva. Talvez tenha disciplinas na física aqui de astrofísica, mas se não tiver aqui, deve ter em outra universidade, que eu acho que, penso que dá para você fazer astrofísica na USP, por exemplo, tem um instituto de astrofísica lá, e pedir equivalência aqui. Ainda mais agora que está em pandemia, né, que você pode fazer remotamente. Faz com um aluno especial, puxa a disciplina para cá. A USP acho que tem isso. A USP acho que tem isso. E O FRJ também tem, se não me engano. eu não sei, mas eu tenho a impressão que a Universidade Federal, a Universidade Federal de Itajubá também tem. Eu conheço um professor de lá que trabalha com astrofísica e ele estava falando de um curso, mas acho que não sei se é na pós que ele está dando. Às vezes os cursos de pós dá para você fazer também, né? Dá para você fazer também. Fernando, você tem interesse em fusão nuclear? Caramba, tem um laboratório muito bom desse. Sabe quem que é o chefe do laboratório? É aquele cara que era presidente do, do INPE, o Ricardo Galvão. Vou falar do Ricardo Galvão. Ricardo Galvão, além de ser um físico da área de plasma que trabalha com o assunto fusão, ele é uma pessoa muito bacana. Uma vez eu fui para a USP conversar com ele se dedicou a passar uma tarde comigo explicando o tokamak da USP. Eu escrevi um trabalho, eu levei um trabalho sobre medida de temperatura em tokamaks num congresso na Europa, depois da conversa que eu tive com ele. Mas era uma época que a gente estava pensando em fazer algumas coisas na área de fusão, acabou não dando certo. O problema foi o problema relativo à colaboração científica. Tinha pouca gente com quem eu poderia colaborar aqui na Unicamp sobre o assunto. E como eu tenho um grupo muito forte de física atômica, eu voltei a dar ênfase na física atômica. Mas, no caso, existe um grupo que trabalha com isso na USP, no Instituto de Física da USP. O diretor, o chefe do grupo, é uma pessoa que reúne duas qualidades que são muito legais, que é uma pessoa super acessível e uma pessoa extremamente competente. Extremamente competente. Ricardo Galvão é uma referência internacional do assunto. Então, assim, se você tiver interesse em trabalhar nessa área de fusão nuclear, alguma coisa assim, eu me disponho a mandar um e-mail, conversar com o Ricardo, e, tipo, apresentar você e conversar um pouco com ele. Talvez você possa fazer alguma coisa comigo em iniciação científica que depois possa te encaminhar para um mestrado lá na USP. Ou um doutorado direto também, que é uma possibilidade. Mas isso, assim, são possibilidades de longo prazo que a gente fala no começo da história para você pensar nas possibilidades futuras que tem. Porque, afinal de contas, quando você receber o diploma de engenheiro eletricista, você tem que pensar o que você vai fazer da vida. Né? E, Então, Raquel, professor, se você tiver interesse, viu, Raquel, em trabalhar com física atômica, né, a aplicação em astrofísica, ela não é direta, tá? Não é direta, ela tem mais física atômica do que... Mas não deixa de ser trabalhar com estrelas, né? Trabalhar com estrelas é legal. Além de ser poético. Vocês É desculpem, mas incrível. vocês vão ver que alguns vídeos meus eu vou usar. Eu tenho até uma poesia, acho que é de Manuel Bandeira, que tem num dos. No módulo 3 tem coisas que eu mostro o nascer do Sol visto da estação espacial. Então, assim, o professor também é chegado em ciências humanas e não só isso, mas também em poesia. Fernando, eu te interrompi, desculpa.
Não, imagina, professor, eu que interrompi. É, então, eu tenho muito interesse nessa área e seria bom estar em contato com gente que também é dessa área, justamente para dar uma orientação, né? Porque, por exemplo, eu sou um aluno de graduação que eu poderia, né, manusear melhor o tempo e já ir me direcionando para isso, porque é uma área que eu tenho muito interesse mesmo, desde antes de entrar na faculdade de engenharia elétrica, né? E ainda se Então, afirma esse interesse, né? tem algumas disciplinas da física que você pode fazer, mas uma coisa que você tem que saber é eletromagnetismo. Porque para conseguir fusão nuclear controlada, a não ser que você queira fazer bomba. Eu acho que não é o seu caso. Não, não, o interesse é mais, não é bomba, não, mas é potencial energético disso aí, né? Pois é. É, falou, Raquel. Daí, o potencial energético requer que você entenda o que a gente chama de física do plasma. Física do plasma é basicamente eletromagnetismo que você tem que saber. Tá? Tem um livro do Cheng, ele tem no capítulo 7, se eu não me engano, ele fala um pouco da ionosfera, do plasma ionosférico. Mas não importa, é plasma. Tem as equações do plasma, tem livros sobre o assunto, né? E o que você precisa saber, bem firme mesmo, para poder entrar, é a matéria que você vai ver em eletromagnetismo na graduação aqui. Tem que saber isso, Fernando. Sem Certo. um bom curso de eletromagnetismo, você não consegue estudar fusão nuclear. E o motivo é que os dispositivos de fusão nuclear são baseados em eletromagnetismo. Entendi. Entendeu? Realmente É mais é importante importante. você fazer eletromag do que fazer física nuclear. Só para você ter uma Entendi. noção. Não impede de você Realmente fazer como eletiva é a física importante. nuclear depois que você fizer a estrutura da matéria, né? Aham. Mas, mas é isso. Você tem que saber Não, mas sim, eletromag. professor, se o senhor tiver disponibilidade, uma hora a gente pode marcar uma conversa ou um e-mail, alguma coisa assim, Não, com para certeza, ver com isso daí. certeza. Que é legal mesmo. Eu tenho bastante interesse na área e conhecer gente que tem estudos aí nessa área é legal também. Ajuda demais. Uhum. Eu acho que se você tem interesse, você devia pensar seriamente na USP, que é no Brasil é o lugar que está, pelo menos para o seu mestrado. Daí, se você fizer um mestrado lá, o Galvão, ou quem tiver lá, quem for teu orientador, pode te encaminhar para um pós-doutorado no exterior, um doutorado no exterior. Entendi. É Entendeu? muito Aí você legal vai para mesmo. Essa você vai para a oportunidade aí França, por exemplo. A França tem um laboratório muito importante, internacional. Isso é bom. Tá? Legal Um mesmo. laboratório internacional. Mas tem coisa importante na Inglaterra e acho que no Japão também. Estados Unidos, esses lugares. A Eu tô, França eu tô é o vendo, centro. eu tô vendo que vai ter eu tô participando de um processo de duplo diploma, né, lá na França. Isso também acho Uhum. que é uma coisa interessante, né? Mas Você assim, procura visitar isso aqui, ó, esse laboratório aqui, ó, chama ITER. Tá? Esse laboratório é lá na França. Não sei que pé que tá, como é que tá a construção do ITER atualmente, mas se já tiver montado, eu não sei se ele está montado, tá? Realmente eu não estou acompanhando, Fernando. eu vou Se ele dar uma estiver em procurada. pé ou se ele ficar pronto, né, nesse tempo que você tiver no duplo diploma, é legal. Mas se der tudo certo também, fica legal, né? Porque aí tem contato aqui, tem contato lá, acho que Uhum. dá uma mistura boa também. Esses contatos são muito importantes, tá? Você tem muitos contatos, você não perder. Alguém que falou isso acho que foi o Dini, não, foi o Renato que falou, você não perca o contato com seus amigos Sim. depois da graduação. Os contatos são uma coisa muito importante, você ter contatos. De fato. Mas é isso então, professor. Aí qualquer hora a gente Tá bom, discute melhor isso daí. tá E bom, muito obrigado pela disponibilidade. tá legal.
Mas de qualquer forma é isso mesmo, tá? Teu caminho é estudar, estudar o que você está estudando comigo, Tá perfeito, então. tá bom? E depois com o próximo professor de 15h40, que o Zamboni, o como chama? O Aldário, não sei se o Lucas está dando também, o Lucas é muito bom. Uhum. Beleza? Beleza, professor, obrigado, viu? Bom A gente final de se fala. semana e até a próxima. Obrigado, você também.